voltando na questão da Lei Maria da Penha, das pessoas que contestam a Lei Maria da Penha, voltando nessa questão, 88% das mulheres que são agredidas em casa, são agredidas pelos maridos, pelos companheiros ou ex-companheiros. Os homens morrem mais na rua por conta de quê? Acidente de trânsito, briga de gangue, briga de boteco, mortes variadas. E as mulheres... Homem sem noção, né? E as mulheres morrem mais de quê? Os homens morrem mais, mas desses fatores. As mulheres morrem mais dentro de casa. Violência doméstica. Por isso que tem que ter leis específicas e política pública aplicada a essas leis. Para a gente diminuir esse problema, né? A gente não é igual. Homens e mulheres. Mulher, essa rua sua é mais escura, né? Para passar é muito escura. Nossa, você tem problema em subir essa rua 9 horas da noite, sozinho? Eu não, mas eu sei o quanto minha namorada... Sua namorada, né, que tá aqui nos bastidores, ela tem medo de subir? Tem essas diferenças. E qual que é o medo dela? De alguém agarrar ela e de levar ela para algum lugar. Sabe que o assédio, né? O risco é uma realidade. O medo dela não é de tomar um tiro. Não. O medo dela é outro medo. É um outro medo que os homens às vezes nunca sentiram, que nós sentimos. Então, esses tipos de coisas, esse tipo de pauta, ela precisa estar ativa e permanente no município, no estado e na nação, porque é uma pauta que ela não vai sumir com estalar de dedo. É uma questão, um problema que não vai sumir. E se não tomar cuidado, se não continuar brigando, é perigoso até retroceder, cara. Exatamente. Queria abrir um parênteses no que você falou, que eu queria que esse medo fosse só de noite, né? Mas a gente passa esse medo. Qualquer hora. E o assédio, qualquer horário, a gente não tem segurança dentro de casa. Então a gente tem perigo e com medo o tempo inteiro. Exatamente. Nem dentro de casa a gente não tá segura. Se a mulher mora sozinha, ela procura geralmente um apartamento que tenha porteiro. É muito mais seguro. Que tenha porteiro. Ela não quer uma casa. Porque uma casa, se aquela pessoa descobrir ali, só mora uma mulher ali, eu vou lá. Né? Eu vou lá, eu vou pular. Né? Eu vou pular ali e eu vou fazer o que quiser. Porque ela não tem a força que eu tenho. Né? Então, assim, as mulheres estão muito mais vulneráveis do que os homens. As mulheres pobres e negras, mais ainda. Nossa, nem fala. Quando eu trabalhava na patrulha de violência doméstica, você acha que a gente recebia denúncias dos morros aqui da cidade? Eucalipto. Não, eles resolvem lá dentro, eles têm as Frei próprias Júlio. leis, Você acha que a gente recebe? Não recebe. Por que a gente não recebe? Será que lá não tem? Não tem violência lá? Lá tem mais, não só tem? que a maneira como eles resolvem é completamente Porque diferente. as mulheres estão vulnerabilizadas nos espaços pela condição de classe, pela condição de raça, por elas serem negras, elas estão extremamente, muito mais vulnerabilizadas do que uma mulher branca em certos espaços. Então, a gente precisa considerar isso também. Então, assim, isso é assunto, a gente tem assunto aqui para 1001 podcasts. Eu tô com dificuldade com esse sabendo, negócio né? de podcast, porque eu só arrumo gente que eu vou ter que trazer umas 2, 3 vezes aqui. Eu só arrumo gente, entendeu? Que vai enlaçando uma coisa na outra, né? Que vem falar de uma coisa e vem falar de outra. Mas eu não posso sair daqui sem falar de uma coisa importante. Fica à vontade, o espaço é seu. Homens, né? Da questão diga. dos homens, né? Que a gente que trabalha com essa questão das mulheres, na defesa das mulheres, há um equívoco em achar que a gente quer punir os homens. E na verdade não é. Eu sei disso. A gente entende o quanto também que os homens sofrem com certas realidades. Os homens são ensinados a serem protagonistas. Muitas vezes os homens que não conseguem chegar à condição de protagonismo, o que eles fazem? Frustrados, Se entregam ao alcoolismo, né? A outras drogas, né? Vícios, né? Aos vícios. Vira uma válvula de escape dessa frustração. Exatamente. É uma frustração que foi, na verdade, que partiu de uma construção social de que o homem tem um papel determinado na sociedade. A masculinidade tóxica, que é um outro assunto que você pode trazer para o podcast. Então, essa questão, né, dessas masculinidades, que é um conceito, na verdade, essa questão, como que ela faz com os homens? Elas fazem com que... Elas fazem os homens sentir como as mulheres se sentem muitas vezes. Elas se sentem culpadas por não conseguir manter um casamento, não conseguir manter um relacionamento. Mulheres se sentem assim.
Se sentem culpadas se alguém chegar em casa, na casa dela, e a casa tá bagunçada, tá desarrumada. O homem não se sente assim, o homem tá nem aí. Se a casa estiver bagunçada, a mulher sente um troço se chegar uma visita. Né? Algumas mulheres sentem um troço, né? Eu sinto isso até hoje. Eu tenho esse discurso e tudo, mas desconstruir isso é muito difícil. Isso, eu acho, né? que são gerações. Me incomoda. Eu que trabalho com isso, que penso assim, que faço esse discurso, ainda assim me incomoda. Eu chegar na minha casa e uma pessoa me visitar e não tá do jeito que eu gostaria de receber a pessoa, né? Isso é uma questão que a gente cobra da gente. E os homens também têm certas cobranças sobre eles. Uma das cobranças, assim, que leva às vezes a homicídios, que levam às vezes a agressões, é a cobrança de que o homem não pode ser traído. Que o homem tem essa questão da honra para ele zelar. Que o homem não pode ser corno, que os amigos vão lá falar, você é corno, você é isso, aqui, sua namorada tá assim, assim, assado. Ele se sente um lixo. Isso é construído. O homem se sente assim porque isso foi construído no imaginário dele, no simbólico dele. E se ele pensa assim, ele tende a descontar isso em alguém. E quem é a pessoa mais próxima para ele descontar? É a mulher, é a ex-namorada que ele acha que é dona dela. Então a gente precisa construir isso e desconstruir essa masculinidade com os homens. A gente precisa falar com os homens. Isso não é nem... É uma não digo nem a questão da masculinidade dele, é a questão do... Um conceito errado que foi criado. Foi construído no imaginário. Ali, culturalmente, isso entendeu? Mesmo. E não tem nada a ver se o cara... Eu sei que o cara às vezes vai ouvir uma coisa dessa e vai falar assim, masculinidade... O que tá sendo falado não é se você é mais ou menos homem, não. Mas de um conceito errôneo que foi culturalmente implícito na sua consciência e que nem tudo que você for fazer... Você vai ser cobrado. Isso tá integrado na masculinidade frágil, que é igual, por exemplo, homem não pode chorar, homem não pode ser traído, homem tem que ser assim, homem tem que ser aquilo, homem tem que aquele que vai bancar o lar, homem é isso, homem é aquilo outro. Então, essa imposição pela sociedade virou a masculinidade tóxica. Esse conceito aí, né? Isso. Então, isso integra tudo nessa questão. E quem é a pessoa que está na frente desse homem com essa masculinidade tóxica? As mulheres, né? São as mulheres. Os homens, exemplo, a gente atendia mulheres que eram agredidas pelos homens logo após ele beber muito. Bebeu muito, embriagou, é a bebida que fez isso. Foi pra casa e bateu na mulher. Pergunta se ele bate nos amigos de boteco dele. Pergunta se ele já caçou briga no boteco pra alguém bater nele. Porque ele sabe que se ele caçar briga no boteco, ele vai apanhar. Não, com certeza. Entendeu? Porque como que a gente atribui isso à bebida? Não é geralmente no ambiente de casa que ele se sente seguro, que ele sente que ele é quem manda. É muito fácil fazer Exatamente. Isso, né? Agora lá na rua, onde dente por dente, olho por olho... Como é que vai encarar? E aí, cadê essa masculinidade forte dele aí? Então, assim... realmente é uma masculinidade tóxica. É uma questão com outros homens, né? Com outros homens tem uma relação de disputa, uma relação de competição, né? Por outro lado, com a mulher não há essa relação de competição, porque ele é o principal, né? Quando a mulher e o homem eles começam a se equiparar, exemplo, quando você está num posto de trabalho e sua namorada, sua mulher, sua esposa, ela consegue um trabalho em que ela ganha mais, ela tem mais status, ela tem mais visibilidade, às vezes você pode se sentir incomodado. Porque você vai sentir que ela está competindo de alguma forma com você. Simbolicamente. Ela tá competindo com você, então não, peraí, essa mulher tá ganhando visibilidade, essa mulher tá sendo elogiada o tempo todo, essa mulher tá me abafando. Não pode. Tô ficando na sombra. Entendeu? Então é uma questão, você tá ficando na sombra, não pode, porque você tem que ter um protagonismo. Então isso aí é ensinado. Por isso também que tem um conceito que se chama teto de vidro. Né? Que é a mulher, ela não conseguir, ela ir batalhar. A mulher hoje tem mais anos de estudo que os homens, as mulheres brasileiras, né? Ela batalhar. Quando ela chega num patamar da sua carreira profissional, ela não sobe mais. Então tem um teto de vidro ali. Ela não sobe mais. Há barreiras, há questões que fazem com que ela não suba, né? Maternidade, né? Às vezes a mulher ela tem que escolher entre ser mãe e ser uma excelente profissional. A sua carreira profissional, né?
Tem isso. Em contrapartida, o homem não tem que escolher isso. Porque se você é um empresário de sucesso, é um executivo de sucesso, você vai mudar para Nova York, sua mulher vai junto com você. Né? Seus filhos vão junto com você. Ao passo que, ao contrário, é muito diferente. Né? Às vezes tem uma resistência. Né? E isso acontece muito. E por isso que as mulheres, às vezes, não chegam naquele posto de poder. Né? Quem está ouvindo o podcast, pesquisa lá, teto de vidro. Teto de vidro é um conceito que as mulheres, é um conceito que explica por que as mulheres, né, como que se relacionam, como é que acontece isso, que essas mulheres não conseguem galgar os postos de comando, os postos de poder, né? Ela CEO das empresas. Ela começa uma carreira das empresas. Ela começa uma carreira. A gente citou, né? Um dia, quem sabe, uma mulher ser comandante da polícia, né? Vai chegar o tempo. Tem. Nas Forças Armadas, eu acredito que quando eu servi às Forças Armadas, o cargo de general, almirante e brigadeiro é reservado aos homens. Aos homens, né? A mulher, pelo menos quando eu prestei às Forças Armadas, o limite era chegar a coronel. Pois é. E aí, a gente tem essas barreiras ainda, né? Tem vários estados do Brasil que já temos muito mais coronéis do que o estado de Minas, né? Então, essas barreiras, elas acontecem por vários motivos, né? Por vários. As mulheres, tem pesquisas que indicam que as mulheres que se tornam mães, por exemplo, elas têm uma descontinuidade muito grande na carreira. É uma pausa, né? Um break, pô. Ela pausa a vida, né? Na carreira. E as mulheres que são de baixa renda também pausam a vida. Porque às vezes falta o quê? Creche. Falta uma escolinha com a criança com 5 anos, 6 anos, para ela trabalhar em meio período e conseguir ter uma autonomia financeira mínima. Falta, né? As ferramentas falta os instrumentos do Estado, falta os equipamentos do Estado. Né? Exatamente. Por isso que a gente retoma a ideia do movimento feminista e movimento de mulheres. O movimento de mulheres vai pautar o quê? Vai pautar essas questões relacionadas à vida das mulheres. Creches, né? As creches, a infraestrutura, um posto de saúde próximo à casa. Então vai pautar várias questões. O movimento de mulheres, na década de 70 e até hoje também. O movimento de mulheres, ele não pauta questões que o movimento feminista ele começou a pautar, que são o assédio, a violência contra a mulher, a polêmica do aborto, né? Então são questões que o movimento feminista começou a pautar e o movimento de mulheres não pautava. Né? Porque vinha também de uma realidade, de uma base que era a teologia da libertação da Igreja Católica, na década de 70, né? Que pautavam várias questões que foi importantíssimo para as mulheres, mas que não pautavam questões que até hoje são tabu, por questão de religião, que é o aborto, né? Que é o direito das mulheres ao aborto. Eu nem né? falo sobre aborto. É uma questão porque complicada. Eu acho o seguinte, homem não tinha que falar nada. Não é legítimo o homem falar sobre isso. Quem tem que falar de aborto é mulher, quem tem que decidir é mulher. Nós não podemos falar nada. O corpo é da mulher. É vocês. Né? Quem quer dar, homem que quer dar opinião aí, cala a boca, senhor. Você não tem que meter o dedo então nisso, muito polêmico isso aí. Deixa a mulher resolver sobre isso. O presidente da Argentina, se eu não estou enganada, eu vi uma postagem hoje sobre isso, que ele pautou essa questão do aborto lá na Argentina, num projeto de lei. Né? Se eu não estou enganada, é da Argentina. Então, esses avanços, que seriam um avanço para o movimento feminista, é uma questão de avanço. Tem feministas, inclusive, que não comungam dessa perspectiva, né? Que as mulheres, que isso é uma questão que elas têm resistência, muita resistência. A questão do assédio, da violência contra as mulheres foi puxado pelo movimento feminista. Pelo movimento feminista. Né? Junto com o movimento de mulheres. Então, congregou esses dois movimentos para hoje a gente ter o que a gente tem hoje. Esse amparo que as mulheres têm hoje. A questão das cotas, né? Da percentagem de mulheres aí na política, né? Que ainda é um problema, né? Que nem eu falei anteriormente, né? As mulheres que entram para compor o quadro do partido e que, na verdade, ela não vai se eleger. Os partidos que... É só uma estratégia, né? Uma estratégia partidária. As mulheres que não são convocadas a se elegerem porque sabem, que os partidos sabem que elas têm capacidade de serem eleitas e elas puxariam voto de um homem. Então, elas não colocam, eles não colocam as mulheres. Então, assim, há uma série de questões assim
que tudo, absolutamente tudo na nossa vida prática envolve política. E todo mundo precisa saber um pouco mais de política. E quando eu falo política, não é política partidária. Não é você escolher um partido de uma ideologia esquerda, direita, centro. Todos os não é isso. Que forem envolver um né? tipo de organização, tudo relação, envolve política, né? E a política pública, nessa perspectiva, nesses equipamentos, essa questão de equipamento público e tudo, a política pública ela tem que ser prioridade. E o que é ser prioridade? É ter orçamento, ter recurso destinado àquela política pública. Quando um prefeito, quando um deputado, né, ele fala, olha, eu quero fazer isso, isso e aquilo, eu quero destinar isso, isso e aquilo. Ele tem que conseguir que no orçamento seja discriminado que aquele valor ali vai ser para aquela finalidade que ele prometeu. Que ele cumprimenta, né? O cumprimento daquela pauta, né? Daquele destino. Então, assim, a gente precisa entender sobre isso também, né? O orçamento, né? Precisa de dinheiro para a coisa acontecer. Precisa de recurso para a política acontecer. Você tem que entender de política, mas você que tem que entender que dinheiro tem que sair. Porque senão a gente fica no discurso demagógico, na retórica sem fundamento, né? No discurso bonito, que a gente está cansado disso, né? Demais. A gente está cansado dessa conversa, de conversa fiada e nada acontecer. E as coisas não acontecerem no campo prático.